multidão dos que crerão, era só um o coração. Atos, capítulo 15. E vamos ler alguns versos dentro desse capítulo, porque na reunião anterior nós já fizemos a leitura de todo o capítulo até o verso 35. Se você abrir sua Bíblia, você vai ver que, na verdade, esses 35 versos, eles formam um conteúdo em si mesmo. Então, veja aí na sua Bíblia. A partir do verso 36, na verdade, inicia um outro conteúdo. Então, esse ponto da divisão em capítulos não foi bem feito. O capítulo 16 deveria começar no verso 36 do capítulo 15, porque é um outro conteúdo. Nós sabemos que a divisão original da palavra inspirada não foi dividida em capítulos. Esse é um texto narrativo por completo, não tem divisão em capítulos. Então, na verdade, o capítulo 15, ele aborda o assunto dos 35 versículos que nós vemos na reunião anterior, certo? Então, hoje, antes de iniciarmos nosso compartilhar, vamos ler alguns versos, onde nós vamos focar o compartilhar dessa noite. Vamos de novo colocar bastante atenção nesses versículos. Versículo 1 do capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Observe esse detalhe, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse. Então agora nós temos 5 versículos a respeito da palavra de Pedro. Então, vamos de novo prestar atenção. Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Eles, os gentios, nós, os judeus. Pedro está se referindo aqui. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, os judeus e os gentios. Versículo 9. Purificando-lhes pela fé os corações. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles, os gentios, o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. E agora, dos versos 13 até o verso 20, nós vamos ter a palavra de Tiago. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, Pedro, como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas,
Voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-os de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Ou, talvez, uma melhor tradução desse verso 18, diz o Senhor, que conhece as suas obras desde a eternidade. Interessante esse verso, né? Diz o Senhor, que conhece as suas obras desde a eternidade. Tiago, citando o profeta Isaías, diz que desde a eternidade o Senhor, que conhece as suas obras, havia escolhido um povo para o seu nome dentre os gentios, e não apenas dentre os judeus. Isso significa que essa escolha eterna de Deus, ela toca tanto os judeus quanto os gentios, ou seja, ela é indistinta. Verso 19 e 20, para concluirmos o parecer de Tiago: pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que 4 coisas: se abstenham das contaminações dos ídolos, primeira, bem como das relações sexuais ilícitas, segunda, da carne de animais sufocados, ou seja, comer carne com sangue. Era um preceito judaico, dietético, alimentar, a regra dietética judaica. E, quarto, do sangue, ou beber sangue, beber o sangue de animais. Então, comer a carne que contém sangue, era um preceito judaico, ou beber o sangue de animais. Então, 4 coisas foram orientadas aí por Tiago, para que os gentios, ou a igreja gentia, pudesse observar. E há aqui uma instrução muito preciosa, não nos preceitos em si, porque em si eles são preceitos judaicos, tá certo? Mas há um princípio extremamente precioso envolvido aqui, que o Espírito Santo, tomando a sua posição de liderança naquele concílio de Jerusalém, naquela hora, como nós vimos na reunião anterior, tão crucial, tão importante, única, porque de alguma maneira o destino da igreja iria ser estabelecido naquele concílio. Muita coisa desastrosa poderia acontecer a partir daquele concílio, se Pedro tivesse tido uma outra posição, se Tiago tivesse tido uma outra posição, muita coisa realmente desastrosa poderia ter acontecido. Mas o que aconteceu naquele concílio? Apenas para termos de novo aqui um panorama geral, olhe lá ainda um verso que eu queria destacar com os irmãos, Atos 15, 28. Veja bem esse versículo, o que está escrito aí, com muita atenção. Quando Tiago dá essa sugestão para que essa carta fosse escrita e levada à igreja gentia, aos irmãos de Antioquia e Cilícia e aquela região toda para onde a carta foi enviada, Síria, Cilícia, Antioquia, não é isso? A igreja entre os gentios, conforme diz o versículo 23. Antioquia, Cilícia, ou melhor, Síria e Cilícia. Presta atenção no verso 28, bastante atenção. O que Tiago afirmou nessa carta que ele redigiu? O que está escrito aí, irmão? Pois pareceu bem a quem? Ele não redige a carta assim, pois pareceu bem a Tiago. Quem sabe a Tiago, o irmão do Senhor. Quem sabe ele podia usar esse título, não é? Pois pareceu bem a Pedro, o apóstolo da circuncisão, ou a fulano de tal, ou a ciclano de tal. Mas ele diz na carta, pareceu bem ao Espírito Santo. Que clareza, não é? Que discernimento sobre a liderança do Espírito Santo naquele concílio. Mas ele não diz apenas o Espírito Santo, digamos que mistificando a carta. O que mais que ele diz? E a nós. Que conjugação maravilhosa, né? Mais uma vez nós vemos esse versículo. Qual é a posição ou a relação entre o Espírito Santo e a sua igreja?
A relação entre o Espírito Santo e a sua igreja é aquela relação de cooperação. Tudo é liderado por Ele, tudo tem origem nele, mas o desejo dele é que tudo que tem origem nele e que é liderado por Ele, passe através de nós. Porque Ele determinou que fosse assim. Irmãos, o Espírito Santo podia pregar o Evangelho sozinho. Ele não precisava de homens para pregar o Evangelho. Ele poderia pregar sozinho. Não é Ele que convence o mundo do pecado? Não é Ele que convence o mundo da justiça? Não é Ele que convence o mundo do juízo? Ele poderia falar com voz audível aos corações humanos, por si mesmo. Ele tem essa capacidade. Mas Ele escolheu homens, não apenas para serem seus porta-vozes, é muito mais do que isso. Ele escolheu homens para que, através do trabalho, da graça, através da revelação de Cristo a esses homens e mulheres, Ele pudesse formar, não apenas usar, para que nós não achemos que homens e mulheres que pertencem ao Senhor são vasos descartáveis. Como você toma o seu cafezinho lá, naquele copinho, que deve custar 1 centavo, né? Se você calcular o custo de cada copinho daquele café, 1 centavo deve ser cada copo. Mas ele é muito importante. Você não vai apertar aquela garrafa para tomar o cafezinho lá no posto de gasolina e colocar a tua mão embaixo assim, vai? Você não vai. Sem o copinho você não vai tomar o café. O copinho é muito importante. Ele custa só 1 centavo, mas ele é tão importante, não é? Você vai tomar o café, saborear o café. Mas o Espírito Santo não nos comprou como um copinho de 1 centavo. Quando Ele nos redimiu, Ele não nos tornou vasos descartáveis. Mas Ele determinou que Ele formaria o próprio caráter do nosso amado Salvador e Senhor na vida daqueles que esse Salvador comprou pelo preço do seu precioso sangue. Então, quando o Espírito Santo veio tomar domicílio na igreja, é isso que Ele faz. Atos 15, 28. Ele forma Cristo, Ele forma a mente de Cristo, Ele forma nesses vasos a sabedoria de Cristo, Ele lidera esses vasos segundo Cristo. Então esses vasos podem escrever assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Que maravilhosa conjugação. Lembra de Paulo dizendo aos Coríntios: de Deus nós somos cooperadores, e lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ele escreveu para os Coríntios. Então, irmãos, isso nós vemos por todo o livro de Atos de uma maneira tão preciosa, não é? Que bom que nós não somos os vasos usados e descartados, mas nós somos aqueles que têm sido formados segundo o caráter daquele que nos amou, o próprio Cristo. Então isso é uma das coisas que nós vemos nesse concílio de uma maneira tão linda, um detalhe, mas tão precioso. Mas agora vamos voltar um pouquinho então no capítulo 15 e observarmos alguns pontos importantes dentro desse capítulo tão rico. Primeiro, nós tocamos já um ponto com bastante amplitude na reunião anterior, versículos 1 e versículos 5. O que está acontecendo nesses dois versos? A grande questão da salvação está sendo considerada. Veja que a palavra salvos aparece no final do versículo 1, como falamos na reunião passada. Essa é uma grande palavra, como nós sabemos. Ela é chamada por muitos de a palavra todo inclusiva do Evangelho, porque ela inclui tudo aquilo que Deus pré-ordenou em Cristo para ser executado na vida daqueles que são os objetos do seu amor. Quem são os objetos do seu amor? Aqueles que Ele redimiu, aqueles que creem na palavra da verdade do Evangelho. Esses são os objetos do seu amor. Então essa questão de salvação é algo muito amplo. Não inclui apenas o perdão dos pecados, inclui muito mais do que isso. Então essa grande questão da forma, do caminho, como nós poderíamos entrar na salvação, está sendo discutido nesse concílio. É uma questão muito grande. É por isso que logo no versículo 2, conforme nós vimos que se levanta Paulo, se levanta Barnabé, também já vimos isso, e erguem uma contenda, a palavra do verso 2, e uma não pequena discussão com aquelas pessoas que diziam que havia necessidade de algo mais do que crer no Senhor Jesus para ser salvo. Agora então nós vamos continuar por essa linha primeiro e chamar a atenção para os irmãos a respeito desse fato aqui no verso 5. Olha lá: insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Então, irmão, qual é o problema aqui?
E ele é muito prático e aplicado para nós, igreja. Esses irmãos, diz aqui, da seita dos fariseus, eram irmãos, haviam crido. Eles estavam dando testemunho do Senhor, não eram fariseus. Eles eram oriundos da seita dos fariseus, mas eles haviam crido. Não é o que o texto está dizendo? Então nós temos que dizer que são irmãos, porque eles haviam crido, confessado que Jesus Cristo é Senhor, é o Filho de Deus. Muito provavelmente tinham sido batizados, porque é dito deles que eles haviam crido no Senhor. Então presta atenção no que está sendo feito. Esse grupo, que podemos chamar de irmãos, pelo menos professavam crer no Senhor, eles não estavam dizendo assim: Cristo é reprovado. Claro, senão não poderiam ser irmãos. Eles não estavam dizendo Cristo é anátema. Eles estavam dizendo Cristo não é suficiente. Irmãos, e com que sagacidade o inimigo de Deus, ele procura colocar adendos a Cristo, para que nós possamos de alguma maneira reunir Cristo com algo mais. Você lembra quando Paulo escreveu para os Colossenses? Você lembra o que estava acontecendo ali com os Colossenses? Com os Gálatas também, os irmãos se lembram? Paulo chega a dizer que ele havia pregado o Evangelho para os Gálatas com tanta clareza, que Cristo havia sido exposto aos olhos deles como sendo crucificado. Com tal clareza que ele pregou o Evangelho da salvação pela graça em Cristo Jesus. Ele fala isso no capítulo 3 do livro de Gálatas. Ele fala: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? É a palavra que ele usa ali no original, palavra forte. Quem enfeitiçou vocês? Ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Aí ele pergunta assim: começastes pelo Espírito, mas estáis vos aperfeiçoando pelo esforço, ou na carne. Lembra que ele usa essa expressão? Então ele está dizendo que nada pode ser colocado ao lado de Cristo. Não é só para justificação, não, é para tudo. Nada pode ser colocado ao lado de Cristo como caminho de justificação, como caminho de santificação, como caminho de glorificação, como caminho de suficiência, como caminho para se viver uma vida cristã triunfante. Nós não precisamos de Cristo e mais circuncisão, Cristo e mais observância de lei, Cristo e mais guardar dia, guardar meses, Cristo mais lua nova, Cristo mais sábado, Cristo mais isso, Cristo mais aquilo, Cristo mais aquilo outro. Nós precisamos só de Cristo. Então quando ele escreve aos Colossenses, ele diz assim: ninguém vos venha a enredar. E a palavra lá no original é exatamente essa: jogar uma rede em cima e fazer presa. Tem uma versão, uma tradução em português que diz: ninguém vos faça presa sua, porque essas pessoas são eloquentes muitas vezes. Ele diz no capítulo 2 de Colossenses que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Lembra dessa expressão em Colossenses 2,4? Sabe o que significa um raciocínio falaz? Significa um argumento atraente. Argumento atraente é um argumento que não abomina Cristo, mas coloca coisas ao lado dele, para que nós entendamos que nós precisamos dele e de um monte de coisa a mais. Seja para ser justificados, seja para ser santificados, seja para correr uma carreira cristã vitoriosa, seja para qualquer outra coisa. Então quando Paulo viu que isso estava se levantando aqui, junto com Barnabé, houve contenda e não pequena discussão. Porque o assunto era o assunto da salvação. Nós somos salvos pela graça. O que Pedro vai afirmar aqui no versículo 11? Atos 15, 11. Cremos que fomos salvos. Olha de novo a palavra. Salvos no versículo 1, salvos no versículo 11. Mesmo assunto. Cremos que fomos salvos. Essa é a questão discutida, não é? Fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles, os gentios, o foram. Foi assim que o Espírito Santo conduziu Pedro a fazer uma afirmação, não perdendo de vista que entre os versículos 5 e 6, já compartilhei na reunião anterior, entre os versículos 5 e 6 tem uma lacuna, um intervalo. Esse intervalo é preenchido com Gálatas 2, de 1 a 10, quando Pedro e Barnabé têm aquela conversa particular com Pedro, Tiago e João. Como ele diz em Gálatas, que eram reputados colunas na igreja de Jerusalém. Então os irmãos de Antioquia subiram até Jerusalém para conversar, para resolver essa questão. E antes de Pedro dar a sua posição no versículo 7 e de Tiago dar a sua posição no versículo 13, nós temos como que uma conversa particular entre Pedro, Tiago e João,
e Paulo e Barnabé. E talvez mais alguns irmãos. Porque essa conversa é mencionada em Gálatas 2, de 1 a 10. Quando então Pedro vai falar sobre o ministério dele para a incircuncisão, quando ele vai falar sobre a graça de Deus que trabalhou nele, não é? E falar sobre o evangelho da graça, com muita clareza ali para Pedro, Tiago e João, em Gálatas 2. Então, no versículo 5, a primeira questão importante que precisamos ver aqui é o perigo do Cristo e algo mais. Nada pode ser colocado ao lado de Cristo, porque Cristo é todo suficiente para a justificação, para a santificação, para a vida cristã triunfante, para todos os aspectos da nossa relação com Deus. Cristo é totalmente suficiente. Primeira questão. Irmãos, se outro rumo fosse tomado aqui, nós teríamos problemas graves a serem enfrentados talvez por outros irmãos depois desse ponto. Agora, mais um detalhe que eu quero chamar a atenção dos irmãos. A palavra de Pedro. Presta atenção na palavra de Pedro. Atos 15, de 7 até 11. Nós podemos dividir a palavra de Pedro em duas partes. Olha o que ele faz nos versos 7, 8 e 9. Primeira parte. Ele não faz nada além de afirmar fatos. Ele começa a sua palavra dizendo assim: irmãos, veja o verso 7. Irmãos, vós, o quê? Sabeis. Vós sabeis. E aqui ele vai fazer uma afirmação resumida, até o versículo 9, de fatos que são descritos no capítulo 11. Vamos dar uma olhada neles? Por que que Pedro disse, irmãos, vós sabeis? Vamos ver por que ele disse isso? Volte a sua Bíblia em Atos 11. E os irmãos vão ver muito claramente por quê. Atos 11, de 1 a 18, você tem esse relato do porquê que ele disse, irmãos, vós já sabeis. Olha lá Atos 11. Chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam, onde? Na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Porque o que aconteceu em Atos 10, capítulo anterior? Pedro tem a visão quando ele orava lá em Jope, não é assim? Aquele lençol descia do céu, se referindo então aos gentios, com aqueles animais considerados pelos judeus como imundos, não é? O que ele faz ainda no capítulo 10? Ele obedece àquela visão em Jope e ele vai para Cesareia e prega o evangelho na casa de Cornélio. E o que acontece na casa de Cornélio? O Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos, não é? Foi isso que aconteceu, são fatos. Então Pedro vai descrever isso no capítulo 11, olha lá. Os gentios haviam recebido a palavra de Deus, versículo 1. Quando Pedro subiu a Jerusalém, imagina o tamanho do problema, né? Pedro sobe de Jerusalém, mas ele sobe para a igreja, irmãos. Ele não sobe para o arraial judaico, não. Os irmãos estão vendo como as raízes judaicas na igreja, elas estavam ainda muito profundas. Pedro sobe para Jerusalém. Os que eram da circuncisão o arguíram dizendo, olha a primeira coisa que eles disseram para Pedro, presta atenção nessa palavra aí: entraste em casa de homens incircuncisos. Que coisa, né? Olha como eles estavam arraigados na tradição, no legalismo judaico. Entraste em casa de homens incircuncisos, considerados então imundos pelos gentios ou pelos judeus, né? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei um objeto como se fosse um grande lençol baixado pelas 4 pontas, e nós já conhecemos esse relato do capítulo 10. Agora olha lá no verso 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos. O texto do capítulo 10 não menciona quantos, né? Aqui menciona. Pedro foi com mais 6, foram 7 irmãos que entraram na casa de Cornélio para pregar o evangelho ali. E agora ele diz assim: e entramos na casa daquele homem. Você vê por que Pedro usa aqui a mesma expressão? E entramos na casa daquele homem. Porque os irmãos acusaram a ele ali no versículo 3 exatamente assim: entraste em casa de homens incircuncisos. Porque o judeu não fazia isso de jeito nenhum, os gentios eram imundos. Mas Pedro, obedecendo a ordem do Espírito Santo, ele entrou na casa daquele gentio, pregou o evangelho. E os irmãos sabem, ele menciona aqui, quer ver como ele coloca aqui? Olha o versículo 15.
Quando, porém, comecei a falar, interessante como Pedro mesmo dá testemunho dessa hora dele na casa de Cornélio. Ele fala assim: quando eu comecei a falar, caiu o Espírito Santo. Que coisa interessante, não é? Discurso interrompido. Pedro entrou na casa de Cornélio, começou a pregar, alguém interrompeu a pregação de Pedro. Pedro pregou só o que era suficiente. O Espírito Santo rapidamente desceu naquela casa, converteu e purificou pela fé aqueles corações. Foram então habitados pelo Espírito Santo e constituiu ali a primeira família gentia cristã, a casa de Cornélio, não é? Então Pedro, quando dá testemunho, ele dá de uma maneira tão linda. Eu comecei a falar e o Espírito Santo caiu sobre eles, né? Logo que eu comecei a falar, como também sobre nós no princípio. E aí ele termina o seu relato. Por isso que, voltando ao capítulo 15, versículo 7, ele começa o seu testemunho aqui assim: irmãos, vós sabeis. E a única coisa que ele faz até o versículo 9 é afirmar fatos. Irmãos, existe um princípio que diz assim: contra fatos, não contra boatos, mas contra fatos não há argumentos. Então os irmãos veem a sabedoria com que o Espírito Santo usou Pedro nessa reunião, nessa grande reunião. O Espírito Santo chama a memória de Pedro e diz assim: Pedro, foi você mesmo que eu usei lá. Então você apenas tem um testemunho a dar nesse concílio. O que o Espírito Santo fez, não foi você, foi o Espírito Santo. Ele fala: eu comecei a falar. Quem sabe, e nós vemos em Atos 10, muito excitante, não é? Ele entra na casa de Cornélio, não tenha dúvida nenhuma que Pedro estava cheio de hesitação. Se você ler a sua pregação em Atos 10, você vai ver. Ele diz assim: eu sei que Deus, por princípio, não faz acepção de pessoas. Por que você acha que Pedro fala isso dentro da casa de Cornélio? Porque ele sabe que Cornélio é um gentio, não é? Então, quando ele prega o que era necessário, o Espírito Santo interrompe e diz: tá bom, Pedro, chega da sua pregação, já é suficiente. E desce sobre os gentios, evidenciando para Pedro que ele iria, a partir dali, estabelecer a sua vontade entre os gentios, né? Então, aqui no versículo 7, ele inicia exatamente assim: vós sabeis. Ele faz apenas uma afirmação dos fatos do capítulo 11, versículo de 1 a 8, ou a 18, que nós acabamos de ver. Agora, o que ele faz no versículo 10 e 11? Olha aí com atenção. Versículo 10 e 11 é um apelo exortativo, forte. De 7 a 9, ele afirma fatos. Agora, versículo 10 e 11, ele faz apelo, com um tom muito grave. Ele diz assim: agora, pois, por que tentais a Deus? Olha como o Espírito Santo usou Pedro. Um gentio ou um judeu, não é? Tão arraigado nas suas tradições. Por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós puderam suportar? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. O que está acontecendo aqui? Irmãos, o Espírito Santo está usando Pedro para, com muita clareza, estabelecer que a igreja não é um adendo ao judaísmo. A igreja cristã não é uma adição ao judaísmo. Os irmãos percebem a importância disso, especialmente nesse momento, e para nós hoje não é diferente. Nós temos sido de muitas formas encharcados de doutrinas judaicas dentro da igreja cristã. Você já percebeu, irmão? Você sabe que tem uma mulher que prega no nosso país e que chega a dar curso para centenas de pastores, uma mulher, e ela constituiu uma grande denominação no nosso país. Sabe como se chama essa denominação? É chamada de evangélica, essa denominação. Sabe como se chama? Igreja Judaico-Cristã. Irmão, igreja judaico-cristã não existe. Isso é uma contradição de termos. Não existe igreja judaico-cristã. Só existe igreja cristã ou uma assembleia judaica. Porque o judaísmo não tem nada a ver com a igreja cristã. Nada. O judaísmo é sombra. Ele apenas refletiu algo transitório que tocava aquilo que é definitivo e permanente, que o Senhor iria fazer através da sua igreja. O judaísmo é sombra, não há realidade no judaísmo. Então, a igreja judaico-cristã não existe, mas ela é uma grande denominação no nosso país e é chamada de evangélica. Mas eu não sei o que pode haver de evangélico dentro de uma igreja judaico-cristã, porque evangelho não tem nada a ver com judaísmo.
Então o que Pedro está afirmando nos versículos 10 e no versículo 11? Olha para a sua Bíblia de novo. Que a igreja cristã, vou repetir isso, irmãos, porque os irmãos estão vendo que se era importante há 2000 anos atrás, é importante 2000 anos depois. Nós estamos vivendo de muitas maneiras tempos críticos, em que a igreja tem sido tem recebido uma enxurrada, não apenas de heresias, mas de doutrinas misturadas. Lembra o que o escritor de Hebreus diz, quando ele fala assim: saiamos a ele, o Senhor Jesus, fora do arraial. Lembra? Levando o seu vitupério. Que arraial que é aquele? Que arraial que é? O de Hebreus 13? Judaico, é claro. Porque o autor de Hebreus escreveu para quem? É uma epístola aos hebreus, judeus. Então ele está dizendo que eles não retornassem ao judaísmo, aqueles preceitos da lei, a uma tentativa de aceitação ou justificação, ou até santificação, ou tentar correr a carreira cristã com uma mistura de Cristo e legalismo, de Cristo e judaísmo. Ele está dizendo assim: não, saiamos a Cristo fora do arraial judaico, levando o seu vitupério. Assim como Cristo, quando foi crucificado, ele foi crucificado fora das portas, onde o judeu jogava o lixo. Foi lá que eles puseram o Senhor Jesus, lá onde eles jogavam o lixo. Foi lá que ele foi crucificado. Então o autor de Hebreus diz: saiamos a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Não é? Então os irmãos estão vendo a gravidade disso? Irmãos, por que será que a igreja hoje, ou um ramo da igreja hoje, tem achado que nós precisamos de judaísmo, de preceitos, de coma isso ou não coma aquilo, toque isso e não toque aquilo? Tá bom que você foi justificado por Cristo, mas agora, para que você seja santificado e possa ser perfeito, você precisa de algo mais do que Cristo. Você precisa de Cristo e algo mais. Por que esse algo mais é tão atraente? Só tem uma resposta: porque nós não conhecemos a suficiência de Cristo. Quando nós não conhecemos a suficiência de Cristo, nós precisamos dos adendos, das muletas. Nós não conhecemos bem a Cristo. Nós não vemos bem a respeito da natureza de Deus, a respeito do ser de Deus, a respeito da encarnação, quem é aquele que se fez carne. Nós não vemos bem o significado da obra da cruz. Se houvesse qualquer adição que pudesse ser feita para a nossa santificação, Cristo não teria morrido por nós. Ele não teria derramado seu Espírito Santo para habitar em nós. Nós poderíamos adicionar a Cristo alguma coisa para sermos aperfeiçoados, quem sabe justificados, quem sabe aperfeiçoados. Nada pode ser acrescentado a Cristo em momento algum. 1 Coríntios diz assim: Ele, Cristo, se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E lembra como que Paulo fala aos Coríntios? Para aquele que se glorie, ou se gloria, glorie-se no Senhor. Não é isso que Paulo diz? Glorie-se no Senhor, porque o Senhor é tudo o que nós precisamos. Cristo é tudo e em todos, não é? Então, irmãos, não foi apenas 2000 anos atrás, não. Se existe uma coisa que o inimigo de Deus não consegue ser, é original. Original é só Deus. As suas táticas são ardilosas, mas elas são repetidas. Ele só sabe imitar e repetir. Então ele está usando a mesma tática, adicionar a Cristo alguma coisa. Por isso, quando Paulo ora ali pelos Efésios, ele diz assim: que sejam iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Aí ele faz 3 pedidos ali, os irmãos se lembram? E se você resumir aquilo, você pode resumir assim: que Cristo é todo suficiente para vocês, que Cristo foi suficiente para justificar vocês, que Cristo é suficiente para santificar vocês, Cristo é suficiente para transformar a vida, a mente, o coração de vocês totalmente. Cristo é suficiente para imprimir em vocês a própria imagem dele, para que vocês sejam como que irmãos, com a mesma glória do primogênito, como ele fala para os romanos, todo suficiente. Então, quando Pedro coloca esses versículos 10 e 11, ele está mostrando que o evangelho não é um acréscimo à lei. Aliás, eu queria colocar aqui um argumento a mais para os irmãos da palavra de Deus. Deixa aí marcado esse texto, por favor. Abra Gálatas capítulo 3. Eu quero mostrar para os irmãos o contrário, para que fique bem evidente o que a Bíblia diz. Não é o evangelho que é um adendo à lei. Foi a lei
que no tempo oportuno ela foi um adendo dentro do propósito de Deus, não um adendo ao Evangelho, mas antes que se revelasse a graça de Deus em Cristo pelo Evangelho, Deus trabalhou a vida dos homens com uma dispensação que é chamada dispensação da lei, antes que viesse o Evangelho. Então, o Evangelho não é uma adição à lei. A lei é que foi uma adição aos tratos de Deus com o homem. Havia um propósito de Deus dar a lei. Isso precisa ser muito claro para nós. Qual era o propósito? Por que Deus deu a lei? Para que o homem fosse justificado pelas obras? Esse é o propósito da lei? Não. Paulo em Romanos fala 2 vezes, no capítulo 3 e no capítulo 5. Pela lei vem... Qual a finalidade da lei? Pela lei vem o pleno conhecimento da salvação? Não, do pecado. Porque a lei é aquele espelho que, refletindo o caráter de Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Que homem faz isso? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Quem é capaz de cumprir isso em si, de si e por si? Ninguém. Não há nenhum justo, nem sequer um. Mas a nossa miséria era tão grande que a nossa cegueira nos impedia de nos ver a nós mesmos, quem nós somos. Então o Senhor concedeu esse espelho do céu, chamado lei. Então ela foi adicionada para que nós tivéssemos uma plena revelação do pecado. Paulo é claro sobre isso, tanto em Romanos quanto em Gálatas. Então olha o que ele diz em Gálatas 3,19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Pergunta que Paulo faz. Então, certamente ele vai dar uma boa resposta, porque é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. E aqui está muito claro. Ela foi adicionada. Que termo interessante. Não está dizendo que a lei faz parte do propósito original de Deus. Está vendo, irmão? Não está dizendo que a lei estava lá no coração de Deus e que ela foi intenção de Deus desde os tempos eternos. Não. Paulo diz em Romanos que o que estava no coração de Deus nos tempos eternos não era a lei. O que estava no coração de Deus nos tempos eternos? O quê? O Evangelho. Você quer ver? Primeiro termine aí. Qual a razão de ser da lei? Ela foi adicionada e teve um motivo, por causa das transgressões, para que evidenciasse as transgressões, não é isso? Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Olha o verso 23 agora. Mas antes que viesse a fé como um dom de Deus em Cristo Jesus, não é? A fé é um dom de Deus em Cristo Jesus. Então, antes que viesse a fé, nós estávamos sobre a tutela. Você sabe o que é um tutor, não sabe? Tutela da lei. Olha aí o que é a lei. E nela encerrados. A palavra aqui é essa mesmo, encarcerados, aprisionados. Imagine que essa seria a intenção original de Deus, nos encarcerar, né? Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio. A palavra aqui é pedagogo, e nós sabemos também para que serve um pedagogo, para instruir ignorantes, né? Isso é a finalidade da lei. Como que a lei iria instruir ignorantes? Fazendo o quê? Tentando levá-los à justificação pelas obras? Não. Deus deu a lei para que revelasse as transgressões, está escrito lá no verso 19, e que essas transgressões reveladas nos conduzissem a Cristo. Muito claro, não é, irmão? Para que nós fôssemos justificados por fé e não por obras. Então o Espírito Santo não tinha como ser mais claro, usando Paulo. Então a lei foi adicionada, Gálatas 3,19. Mas olha o que diz Romanos 16. Abre em Romanos 16. Olha o que diz o versículo 25. Como é precioso esse verso. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso, Romanos 16, 25. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Localizou aí o versículo? Presta atenção agora. Esse evangelho que Paulo chama de meu, ele é a pregação de Jesus Cristo, tá certo? E essa pregação é segundo. Ela não é um plano B, nem C, nem D.
Mas Paulo está dizendo que ela é a intenção original, porque ele está dizendo que a pregação de Jesus Cristo é conforme, é de acordo, é segundo a revelação do mistério guardado em silêncio. Quando? Nos tempos eternos. Isso não pode ser dito da lei. Os irmãos concordam? Isso só pode ser dito do Evangelho. Então, qual a intenção original de Deus? O Evangelho. Conceder-nos a sua graça na revelação da pessoa e obra do Senhor Jesus. Ele é o Evangelho. O Evangelho é a pessoa e obra do Senhor Jesus. Então isso estava guardado em silêncio nos tempos eternos, mas não a lei. A lei foi adicionada por um período para que ficasse claro para nós quem nós somos. E ela fosse um tutor e fosse um pedagogo, conforme Gálatas. Para fazer o que conosco? Nos conduzir a Cristo. Que maravilha, irmão. Não apenas para sermos justificados, mas para sermos santificados, transformados, de glória em glória, na sua própria imagem. Propósito do Evangelho: predestinou muitos filhos para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o conteúdo do Evangelho, não é? Então essa questão, voltando lá a Atos 15, vamos voltar lá em Atos 15, essa questão está sendo tratada aqui, toda essa questão. Qual o lugar da lei em relação ao Evangelho? Agora, Atos 15 novamente, versículo 13 ao versículo 21, na verdade, a palavra de Tiago. Queria falar um pouquinho, rapidamente, sobre a palavra de Tiago. E aqui nós vamos ver o preceito, então, o princípio, muito precioso para nós, irmãos, para vivermos adequadamente como igreja. Se Tiago podia afirmar naquela carta, como vimos no verso 28, que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós fazer aquelas recomendações, o que estava por trás dessa ação do Espírito Santo? Que princípio? Então vamos pensar sobre essa situação primeiro. Se aqueles irmãos que se converteram dentre os gentios, que não tinham nada a ver com a lei, eles eram gentios, a lei não foi dada para eles, eles não têm nada com isso. O Espírito Santo desceu sobre eles e constituiu dentre eles um povo para Deus, não é isso? Se esses irmãos não tivessem recebido nenhuma recomendação da parte de Tiago pelo Espírito Santo, como nós vimos aí 4 recomendações, sabe o que aconteceria? Seria impossível para a igreja de entre os judeus, nós temos que citar gentio e judeu apenas para nós entendermos a situação, porque a igreja é uma só. Então seria impossível para a igreja de entre os irmãos judeus que creram no Senhor Jesus e são judeus e eram judeus, seria impossível para eles ter comunhão com esses irmãos gentios. Então os irmãos estão vendo o que ia acontecer? Aquela cisão secular de séculos, séculos e séculos, ela iria permanecer. Nós teríamos uma coisa que nós íamos chamar de igreja gentia e uma outra coisa que nós íamos chamar de igreja judaica. Então o Espírito Santo interveio nesse momento para que isso não acontecesse. Então, de uma maneira muito sábia, ele usou Tiago para redigir essa carta e dar esse parecer. Tiago era o presidente desse concílio de Jerusalém. E foi ele, pelo Espírito Santo, que deu essa palavra final. Então, qual foi o motivo do Espírito Santo? Qual é o princípio por trás disso? Um princípio que Paulo enunciou muito bem em Romanos 14. Sabe qual é o princípio? Que a nossa liberdade, ela é restrita pelo amor. A liberdade é restrita pelo amor. Que coisa preciosa, irmão. Desde o primeiro momento na história da igreja, a igreja aqui só tinha 17 anos de vida. Nós estamos aqui há 17 anos depois do Pentecostes. Logo no princípio, com essa cisão racial tão medonha, terrível, que poderia perpetuar-se dentro daqueles que diziam crer no mesmo Senhor, e poderia afetar essa maravilhosa unidade do Espírito, que a palavra de Deus nos ensina a manter, a preservar, com todo o nosso esforço, não é assim? Esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Espírito. Essa é a questão envolvida aqui em Atos. Então, se não houvesse muita sabedoria da parte dos irmãos, tanto Pedro como especialmente Tiago, e claro, Paulo, Barnabé e os irmãos envolvidos aqui,
mas de maneira especial, não tenha dúvida, Pedro e Tiago. E de maneira ainda mais especial, Tiago, que nesse momento era o irmão mais proeminente da igreja em Jerusalém. Era Tiago. Então, se o Espírito Santo não tivesse usado a Tiago com todo esse discernimento espiritual e essa sabedoria, e ele pudesse expressar na sua carta que aquilo era uma ordenação do Espírito Santo, que parecia bem ao Espírito Santo e a nós teríamos um problema muito grave. Nós não poderíamos ter comunhão entre irmãos, gentios e judeus. E mais do que isso, nós teríamos mesmo uma situação de escândalo para uma parte da igreja, que vamos chamar de igreja entre os judeus. Eles estariam escandalizados com o comportamento da igreja entre os gentios. Os irmãos estão entendendo isso? Porque eles estariam bebendo sangue, eles estariam comendo carne de animal sufocado, eles poderiam se envolver, quem sabe, em relacionamentos sexuais ilícitos. E o outro preceito aqui, se envolverem em contaminações idólatras. O que seriam contaminações idólatras? Ir lá em templo pagão prestar culto a ídolo, você diz, mas um irmão não faria isso. Não é isso que Tiago está se referindo. Versículo 20, abstenham-se das contaminações dos ídolos, significa que naquele tempo, muito do alimento que era vendido no mercado comum, era alimento, especialmente carne, que vinha dos templos. Os templos eram muito grandes, templo de Diana em Éfeso, templo de Apolo em Corinto, templos pagãos. Então muito do alimento que era lá oferecido como sacrifício a ídolos, depois ia para o mercado e era vendido no mercado. Os irmãos percebem? Então muitos tinham como que uma condenação de consciência a respeito daquilo. Será que nós podemos comer essa carne ou não podemos comer essa carne? Paulo tratou desse assunto em Romanos, você se lembra? Ele disse assim, comei de tudo o que se vende no mercado. Lembra que ele diz isso? Sem nada perguntar. Porque ele fala assim, porque o ídolo de si mesmo nada é. Nada é. Nós reconhecemos que há um só Senhor. Então vai lá comprar a tua carne tranquilo. Leva a tua carne para casa. E ele fala assim para Timóteo, porque pela oração e pelas ações de graças, aquele alimento é santificado. Lembra do preceito para Timóteo? Que coisa maravilhosa, não é? A liberdade do Evangelho. Você não precisa ficar investigando lá do açougueiro, não é? De onde que veio essa carne, por onde que ela passou, ela estava lá, ou ela estava aqui, qual foi o caminho que ela seguiu, mas você pode comer o que se vende no mercado, porque você faz parte desse povo liberto da graça, que está debaixo do precioso sangue do Senhor Jesus, e que recebe aquele alimento com oração e com ações de graça, não é? Então Paulo ensina isso ali em Romanos. Mas, irmão, havia um problema grave de consciência aqui, porque esses irmãos, entre os gentios, entendiam que eles podiam fazer isso, de alguma maneira. Mas e os irmãos entre os judeus? Será que eles fariam isso? Certamente que eles não fariam isso. Eles eram irmãos, eles creram no Senhor Jesus, mas estavam arraigados ainda em muito cerimonialismo, em muito ascetismo, regras ascéticas e etc, etc. Não estavam? Então os irmãos estão vendo como que o Espírito Santo age? Ele não fala assim, mas que bobagem, né? Isso aqui é só uma carne, você pode comer à vontade, vocês judeus, irmãos entre os judeus, vocês precisam parar com isso e deixar isso para lá. Não, o Espírito Santo respeita, ele é gentil, ele trata de acordo com a luz que cada um recebeu, não é? Então ele estabeleceu na sabedoria dele, através de Tiago, um preceito para que a igreja pudesse ser mantida em paz e em comunhão. Os irmãos querem ver agora esse princípio em Romanos? Vamos lá? Romanos 14. Romanos 14. Que lindo capítulo esse capítulo 14 de Romanos, não é, irmãos? Olha o que Paulo diz aí. Acolhei ao que é débil na fé. Acolhei ao que é débil na fé. Não era para os gentios olharem para a igreja entre os judeus e dizer assim, meus irmãos, mas vocês são tão retrógrados, vocês estão retidos ainda por essas coisas lá do tempo de vocês passado, agora já veio o Evangelho, não é? E nós somos plenamente libertos. Não foi essa a orientação que o Espírito Santo deu para que os judeus recebessem essa pregação da igreja gentia. Pelo contrário, a orientação que o Espírito Santo deu foi para que a igreja gentia, naquele momento, observasse 4 coisas para que a paz e a comunhão pudessem ser preservadas. Porque a liberdade é restrita pelo amor. Esse é o princípio. Vamos ver aqui. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões.
Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze ao que não come, e o que não come, não julgue o que come. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria do Espírito de Deus. Foi isso que ele estava fazendo ali em Atos 15. Porque Deus o acolheu. Então não tem igreja judaica, igreja gentia, tem a igreja. E naquele momento esse risco era muito grave, essa facção secular permanecer, não é? Então o Espírito Santo atua com essa mesma sabedoria lá, que Paulo descreve aqui. Verso 4: Quem és tu para que julgues o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. E é claro que isso não inclui assuntos essenciais. Claro que não há liberdade na igreja para você ter uma opinião sobre se Deus é triuno ou não é triuno. Você ter uma opinião sobre se Jesus se encarnou ou não encarnou. Você ter a sua opinião sobre se a morte de Cristo é suficiente ou não é suficiente. A sua opinião sobre o Espírito Santo é Deus ou não é Deus. Isso não tem opinião nenhuma, porque são fatos fundamentais. Quem não crê nisso não pertence ao Senhor, não é? Mas existem muitas coisas secundárias na vida da igreja. Não são fundamentos da fé, que tem dividido a igreja, não é? Então, versículo 6: Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come. Que ele faça a distinção entre dia e dia. Se ele acha que o sábado é o dia sagrado, que o domingo é o dia sagrado, então que ele faça a distinção. Que um dia fique claro na mente dele que o Senhor Jesus é o nosso dia sagrado. Mas nós não precisamos de forma nenhuma ter qualquer tipo de partidarismo com irmão nenhum por causa dessas questões secundárias. Porque ele quer e entende que aquele dia é sagrado e que ele deve se comportar de uma forma diferente para o Senhor naquele dia, né? Então, cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Paulo vai falar do alcance da fé. E fé é uma questão individual. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? Por que desprezas o teu? Porque todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Agora, avance aqui para o versículo 13. E antes de lermos essa passagem aqui muito especial que eu queria mostrar para os irmãos, de 13 a 21, eu queria dizer para os irmãos o seguinte: por que nós comentamos então sobre essa igreja judaico-cristã? Porque o que acontece ali, irmãos, não é uma questão de achar-se que guardar dia ou que não comer certo tipo de carne ou isso ou aquilo é algo secundário, mas é achar que isso é algo necessário para que nós possamos adicionar a Cristo alguma coisa para a nossa santificação. E isso agora é um problema. Isso nós temos que dar um definitivo não a isso, porque isso afronta a suficiência da pessoa e da obra de Cristo. Os irmãos percebem a diferença? Afronta a suficiência da pessoa e a obra de Cristo. Tá certo? Versículo 13 então diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e disso estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Claro que ele está falando lá dos alimentos, não é? É óbvio que em outros aspectos há muita coisa impura. É óbvio que quando Tiago fez a recomendação sobre relações sexuais ilícitas, isso é obviamente impuro. Paulo não está dizendo aqui que você pode ter relações sexuais ilícitas e se na tua mente você tem paz, isso não é impuro. Isso é subjetivismo, não é? Isso é subjetivismo. Isso não é fé evangélica. Ele está falando de coisas secundárias, alimentação e coisas que ele tocou aí na primeira parte. Comida, ele fala no verso 15, logo em seguida: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Está vendo? O princípio do amor fraternal. A liberdade é restrita pelo amor.
Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Olha o verso 17, irmãos. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Está vendo que foi esse princípio que o Espírito Santo aplicou lá em Atos 15? A obra de Deus na igreja ali, em especial naquele momento, poderia ser destruída por causa do comportamento da igreja gentia, que tinha liberdade para ter esse comportamento. Não tinha nada errado em comer carne sacrificada a ídolos, porque o ídolo não é nada, como Paulo ensina. Mas tinha de errado, no sentido de ofender a consciência dos irmãos entre os judeus que haviam crido. Então aquelas 4 colocações foram feitas por Tiago, naquele momento tão especial. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo, ou provocando escândalo. É bom não comer carne, e nem beber vinho, e nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar. Com que o teu irmão venha a tropeçar. Não está dizendo que você não pode comer carne, não está dizendo que você não pode beber vinho, mas está dizendo que o teu irmão não deve tropeçar em você o fazer assim. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Outro princípio aí: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. De novo, tome cuidado como você entende isso. É óbvio que isso não está aplicado de uma forma irrestrita, alheia à fé, porque exatamente no versículo 22 e 23 ele está tratando da fé, não é? Então é aquilo que você tem liberdade de fazer pela fé, não é aquilo que você tem liberdade de fazer porque acha que é bom, porque acha que é gostoso, porque te dá prazer, mas é o que você tem liberdade de fazer pela fé. É muito diferente, não é? Pela sua vida de união com Cristo. Você não percebe a diferença entre uma coisa e outra? Paulo não era um pregador de libertinagem, como ele foi acusado de ser em Romanos 6, não é? A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé ou de união com Cristo. E tudo que não provém de fé é pecado. Pode ser lícito, mas você vai fazer uma coisa lícita pecando, porque não provém de uma vida de relação com Cristo, não provém de fé. Então, irmãos, que coisa maravilhosa o Evangelho, não é? O Evangelho não é um livro de regrinha. Imagina um livro desse tamanho de regrinhas. Faça e não faça, e faça e não faça, vai e não vai, não é? Imaginem isso. Nós temos em Cristo a árvore da vida. E lá em 1 João 2, o Senhor diz assim através de João: a unção que dele recebestes vos ensina a respeito de todas as coisas. E ela é verdadeira e não é falsa. Então permanecei nele, a videira e os ramos. Permanecei nele, assim como ela, a unção, vos ensinou. Vós tendes a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não precisa de que alguém fique aí dirigindo a sua vida por regras, porque a nossa vida é guiada por uma relação forte com Cristo. E por causa disso, nós nos abstemos tantas vezes de muitas coisas lícitas. Por exemplo, quando você quer trocar um carro, para quem você pergunta se deve trocar o carro? Para sua poupança no banco? Você tem lá uma poupança suficiente, você pode trocar o carro? Ou você pergunta para o Senhor se é da vontade dele que você troque o carro ou não troque o carro? Quem sabe não é bom que você tem ou que você está pensando que pode ter, não é? Porque o Senhor te deu condição de ter. Nós não nos guiamos pela condição que temos, mas nós nos guiamos pela vontade do Senhor. Nossa liberdade é restrita, porque nós não temos nenhuma liberdade que desejamos. Nós temos uma liberdade que almejamos, debaixo do cativeiro da sua graça. Nós não temos uma liberdade que parte de nós,
Nós temos uma liberdade que vem do cativeiro da sua graça. Não há maior liberdade do que essa. Irmão, muitas vezes o Senhor vai te falar com relação a isso. Princípio lá de Atos 15. Assim como Ele fez lá numa hora tão crucial da igreja, Ele faz hoje e faz nas nossas vidas a todo momento, esclarecendo-nos desse princípio. Então, ontem nós estávamos, por exemplo, compartilhando com as irmãs sobre essa questão de... Eu compartilhei, inclusive, sobre comer, beber e vestir especificamente, não é? Você vai se guiar por que regra? Por essa regra. A satisfação de Deus, o amor fraternal, o cuidado que devemos ter uns com os outros. Esse princípio é tão abrangente, não é? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a realmente compreendê-lo, viver por Ele, crescer nele, porque Ele tem infinitas aplicações. O Senhor nos dê uma compreensão bem clara com relação a isso, tanto no que concerne a igreja, para que preservemos a fé genuína no Evangelho da graça, quanto uma compreensão particular a respeito das nossas vidas e da nossa conduta, dos princípios envolvidos aí em Atos 15. Amém? Vamos então orar ao Senhor. Talvez 2 ou 3 irmãos possam orar ao Senhor antes de nós sairmos.